A tentativa de golpe de Estado, orquestrada pelo bolsonarismo e combinada com atos de terrorismo de Estado, é classificada pelo líder do governo no Congresso, senador Randolph Rodrigues, como algo inimaginável. Diego, eu acho que o termo inimaginável talvez melhor sintetize. Não há precedente na história do país de uma circunstância, de uma situação tal qual essa. Até então, até a última terça-feira, Ricardo, Thales e Diego, nós estávamos falando de tentativa de golpe de Estado. Veja o grau da evolução em matéria de crime para onde nós chegamos. Nós estamos falando agora de tentativa de golpe de Estado combinado com terrorismo de Estado. Por outro lado, desse processo todo, fica um grande teste para a nossa democracia. O que ocorreu na última terça foi a prisão de um general de exército. Isso não ocorre desde a proclamação da República, em 1889. Na história republicana nossa, os generais mandam prender presidente da República. Nós, agora, colocamos na prisão um general por tentar matar o presidente da República e o vice-presidente da República eleito. Então, nós não estamos mais falando apenas de golpe de Estado. Nós estamos falando de golpe de Estado, de atentado contra o Estado Democrático de Direito, combinado com terrorismo de Estado, utilizando o aparato do Exército Brasileiro, o aparato que é financiado pelos tributos e pelos recursos do povo brasiliero. Pelos tributos e recursos do povo brasileiro. E só uma observação, Thales, talvez isso também sirva de reflexão para nós sobre o seguinte: fala-se muito sobre polarização. Olha, não há polarização e não se argumenta sobre polarização quando numa mesma semana tem um presidente da República que reúne os líderes de 50 países do mundo para acabar com a fome no mundo. E do outro lado tem um grupo miliciano que tentou corromper a democracia brasileira e praticou atos de terrorismo de Estado. Isso não é polarização, isso é o enfrentamento entre a barbárie e a civilização. Perguntado sobre a possibilidade de novos e maiores episódios de violência, Randolph diz que se pode esperar de tudo de quem atenta contra o Estado Democrático de Direito. Ele garante que o governo Lula não irá interferir nos resultados da investigação. Eu já disse algumas vezes aqui, Thales, nós estamos numa quadra histórica que não teve epílogo com a eleição do presidente Lula, que tem tido capítulos sucessivos. Olha, o que mais eu posso esperar de quem tenta tirar a vida do adversário político, de quem participa de conspirações para tirar a vida de adversário político, de quem tenta dar golpe de Estado, de quem participa de forma miliciana, fora da ordem do Estado Democrático de Direito, de uma ação criminosa contra adversários políticos. De quem pratica isso, de quem ateia bomba contra o Supremo Tribunal Federal, tirando, neste caso específico, a própria vida, eu posso esperar tudo. Então, eu acho... A palavra de ódio, você citou Caetano, me permita, Thales, citar Caetano de novo. Nós vamos precisar estar atento e forte, sem medo de enfrentar a morte. Senador, o povo brasileiro está assustado com tudo que está acontecendo, né? Desde a posse do presidente Lula, não teve uma semana de sossego, o tempo todo essa coisa que as pessoas vão perdendo a esperança, não se pode discutir mais nada, você deve sentir isso aí no Senado. Nenhum grave problema do país é discutido a sério, não há debate político e tal. E a gente está falando aqui do Bolsonaro de novo, né? 2 anos depois dessa praga sair do governo. Eu te pergunto uma coisa, Randolph, não está na hora do presidente Lula fazer um pronunciamento à nação sobre esse momento que nós estamos vivendo? Porque o povo só não pode perder a esperança, né? E realmente nós chegamos numa situação que a gente sabe que a justiça demora, não é tão cedo que vão prender o Bolsonaro e a quadrilha dele, isso vai demorar muito. O que pode ser feito pelo governo, você é líder do governo no Senado, né? Pelo governo, pelo presidente da República, para animar o povo brasileiro a enfrentar essa situação? Porque o presidente Lula, que conheço há muito tempo, ele é um grande animador
das pessoas. Ele nunca está desesperado, nunca entrega os pontos e tal. O que que você diria para ele agora que pode ser feito? O que que o governo pode fazer, o presidente principalmente, nesse momento trágico da vida brasileira? Eu não me lembro de nada parecido com isso. Eu estou na profissão há 60 anos, eu nunca vi nada parecido. Eu concordo contigo realmente que não há precedente na nossa história para circunstância como essa. Mesmo durante os piores anos da ditadura, mas não tinha uma ação criminosa encastelada, que tenha se castelado na estrutura de Estado, como nós vimos e foi delatado por essa investigação da Polícia Federal. Veja, o presidente Lula, ele foi eleito pela primeira vez, você recorda muito bem, em 2003, com um grande compromisso para com os brasileiros, que ao final do dia não tivesse mais nenhum brasileiro que ficasse, pelo menos, sem as 3 alimentações por dia. Ou seja, o grande compromisso quando o presidente Lula foi eleito em 2003 foi acabar com a fome no país. Depois de 8 anos, em 2010, esse objetivo foi alcançado. A eleição do presidente Lula em 2023, eu acho que tem 2 desafios históricos. Se restaurou o desafio de acabar com a fome, tal qual naquele período, porque o Brasil voltou para o mapa da fome, mas se estabeleceu um desafio novo. Restabelecer a convivência pacífica na política. Restabelecer o pacto civilizatório com a política. Hoje, o presidente, em uma solenidade, ao falar, destaca isso. Lembrou o signo que o levou à eleição em 2023, que é a reconciliação nacional. Eu acredito que vai ter esse momento. Toda vez que o presidente Lula fala nação, ele tranquiliza a nação. Eu acredito que vai ter esse momento. Por outro lado, o presidente foi também vítima da maior injustiça que poderia ter sido cometida contra um brasileiro, todas as injustiças cometidas contra os brasileiros, ao longo da vida do Lula, ele também foi objeto dela, desde ter saído de sua terra fugindo da fome, até pelo menos 2 prisões arbitrárias e injustas, uma quando era metalúrgico e agora pela perseguição de Estado que foi instaurada outrora pela Lava Jato. Por isso, ele sabe empiricamente, sentindo, ele sabe melhor do que qualquer um de nós os valores da ampla defesa, do contraditório, da presunção de inocência, que são princípios constitucionais. Nesse momento, a posição comedida dele é exatamente para não ter nenhum sentido, nenhuma denotação, nada que possa indicar que tem algum tipo de interferência nas investigações. Os adversários do presidente Lula e aqueles que tentaram matá-lo podem ficar tranquilos em relação a uma coisa: não terá interferência do poder público na justiça. O juiz que vai investigar os responsáveis por tentar matar o presidente da República não será nomeado pelo presidente da República posteriormente como ministro da Justiça de seu governo. Não terá lawfare de perseguição. Aqueles que tentaram atentar contra o Estado Democrático de Direito, a única resposta é dentro daquilo que eles tentaram corromper, que é a democracia. Para ele, este é um momento crucial para comprovar a força das instituições e o desafio da geração que acredita na democracia. Ele afirma que temos a oportunidade de dar uma lição ao mundo sobre o vigor da democracia brasileira. Alice, é o desafio da nossa geração que acredita na democracia, da nossa geração de políticos, da geração de jornalistas, da geração de intelectuais, da geração de brasileiros que creem na democracia. O Brasil pode estar muito perto de dar uma grande lição, ao mesmo tempo que nós beiramos o cadafalso, ao mesmo tempo que nós beiramos o precipício, nós também podemos estar muito perto de dar uma lição sobre o vigor da nossa democracia para o mundo. Não, repito, a operação de terça-feira prendeu um general de exército. Isso não ocorre desde o golpe da República. Se nós conseguirmos responsabilizar dentro das regras do Estado Democrático de Direito, garantindo os princípios de juiz natural, ampla defesa, contraditório, presunção de inocência, conseguir responsabilizarmos todos que buscaram atentar contra a democracia e matar pessoas, entre elas o presidente, o vice-presidente da República e um ministro do Supremo Tribunal Federal, e conseguimos virar essa página para termos, por exemplo, em 2026,
um processo eleitoral onde ideias diferentes diverjam, mas que não tenha espaço para a violência, como se teve no processo eleitoral anterior, a democracia brasileira vai ter dado um exemplo para o mundo de como as democracias vencem. É da obra dos célebres escritores Como as Democracias Morrem e uma obra mais recente, Como as Democracias Podem Vencer. Nós estamos numa quadra mundial de ameaça à democracia. Eu acho que nós também estamos muito perto e oxalá, se Deus quiser, nós possamos alcançar. Coloque não só o gênio de volta à garrafa, mas consiga debelar o ódio e restabelecer o pacto democrático que possibilita o debate entre os diferentes, mas sem atos de violência. A crise expõe a urgente necessidade de um debate sobre o papel das Forças Armadas e a letalidade das polícias. Esta retomada do pacto civilizatório que nós temos passa pela coragem do Congresso Nacional, nesse momento, de tomar também as medidas que lhe cabem. O Congresso não pode ficar mais diante da omissão sobre duas questões prementes para a democracia brasileira. Primeiro, a proposta de emenda constitucional que o governo encaminhou para o Congresso sobre a participação de militares na política. Ou seja, o militar quer participar da política, não tem problema, mas vá diretamente para a reserva e abandone a caserna. Quando a política entra por uma porta, seja no judiciário, seja na caserna, a hierarquia militar por um lado e a justiça por outro, sai pela porta seguinte. Então, uma prioridade é a apreciação quanto antes da proposta de emenda constitucional que já está no Congresso Nacional, no Senado, sob a relatoria do senador Cajuru. Segundo, é a regulamentação, é o chamado PL das fake news, é a regulamentação das redes sociais. Veja, tem razões claras para indicar que aquele cidadão que há uma semana ateou bomba contra o Supremo Tribunal Federal e contra ele próprio, foi animado pela linguagem das redes sociais. É significado de diagnóstico constatar que, mesmo após aquela tragédia, o Supremo Tribunal Federal recebeu pelo menos 8 ameaças no dia seguinte. É significado diagnóstico também constatar, ao mesmo tempo, que neste período, após ter ocorrido a decretação de prisão dos responsáveis e o desmantelamento de uma operação que visava matar o presidente, o vice-presidente da República eleito e um ministro do Supremo Tribunal Federal, nas redes sociais, segundo o monitoramento, chegou a se ter várias menções dando razão àqueles que queriam cometer os atentados. Isso não é liberdade, isso não é democracia. Não se pode aceitar como democracia aqueles que incentivam e propagam o ódio e querem conspirar para destruir o Estado Democrático de Direito. Então, eu acho que é um conjunto de tarefas para o restabelecimento do pacto democrático nosso. Mas tem tarefas... O Congresso Nacional tem essas duas. Tem tarefas administrativas. Tem tarefas administrativas. Tem tarefas administrativas que podem ser tomadas, e eu pergunto ao senhor, os kids pretos, eles parecem que são uma unidade preparada para o golpismo, né? Eles atuaram, estão cheios de golpistas, são treinados nos Estados Unidos, com uma ideologia ainda da Guerra Fria. O senhor acha que devem ser extintos os kids pretos? Eu não quero entrar no detalhe do funcionamento da instituição militar, porque tem talvez algumas tarefas precípuas de Estado que áreas da instituição militar têm que cumprir. Mas, no mínimo, o papel tem que ser discutido. Uma unidade de elite do Exército, para quais missões específicas funcionam? E essa unidade de elite do Exército, qual a formação específica que tem? A eles é ensinado o valor da Constituição, a eles é ensinado que eles não devem render obediência ao presidente de plantão do agrado deles, mas sim à Constituição da República. Se isso for ensinado no Exército, nas Forças Armadas, não somente aos kids pretos, mas a todas as Forças Armadas, eu acho que cada um pode cumprir a sua missão. Nós temos, antes de alegar, de advogar a existência ou não de unidade, porque pode ter funções específicas que eu não conheço,
que uma unidade militar pode vir a cumprir em defesa do próprio Estado democrático, em defesa das instituições. Eu acho que, antes de tudo, nós temos que debater a formação. Nós não podemos ter formação de militares que ainda compreendam que em 1964 teve revolução. Nós não podemos ter uma geração de militares que compreendam que eles servem para tutelar o poder civil. Na democracia, as Forças Armadas servem ao poder civil, eleito pelo povo, não é o inverso. Então, isso que eu acho que nós não avançamos desde a redemocratização, Thales e Ricardo, eu acho que está no momento que podemos avançar, que temos que avançar. Randolph também questionou o papel do Congresso com a democracia brasileira. Ricardo, esse é o Congresso que nós temos. Assim, cabe a nós, eleito pelo voto popular. É circunstância do momento. É circunstância do momento, é circunstância de uma onda de neofascismo que tem estado em curso no mundo, que encontrou audiência aqui, que encontrou audiência no Brasil, sobretudo na última década, para um conjunto de equívocos cometidos por toda a sociedade brasileira, políticos, instituições de Estado, imprensa, que não vem ao caso aqui debater, encontrou audiência e deu luz ao surgimento desses congressos. Nós vamos ter que tentar lidar com eles e tentar ver. Eu ainda acredito que neste Congresso existem mais democratas do que aqueles comprometidos com o fascismo. Então, os democratas diferentes, como foi dito pelo ministro Barroso, na democracia cabe o liberal-democrata, cabe o social-democrata, cabe o socialista, cabe essas vertentes todas, cabe de direita, de esquerda, de centro, essas vertentes cabem. O que não cabe na democracia é o fascismo. O que não cabe é a ideologia que pretende aniquilar o outro, que comumente teve a denominação, desde o começo do século XX, de fascismo. Então, mais do que nunca, Ricardo, Thales e Diego, eu acho que nós estamos, aquela premissa de frente ampla, mais do que nunca nós vamos ter que ter paciência de buscar construí-las. É óbvio, tudo que eu estou dizendo para vocês aqui é o horizonte, né? Tem aquela poesia linda do Galeano, o horizonte, a utopia está no horizonte, caminho 2 passos, ele se distancia. Então, é o horizonte. O que é o ideal? O ideal, as tarefas do Congresso: aprovar o PL das fake news, aprovar a PEC dos militares. Quais o conjunto de outras tarefas que temos que fazer? Em relação às Forças Armadas, debater democraticamente, reconhecendo-as, a sua importância como instituição de Estado, mas deixar claro que, no âmbito da Constituição, tem a ela limites e claramente estabelecidos.